Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus e eu espero em Jesus abençoar sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, santificado seja o nome do Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que venha o reino do Senhor sobre essa live, sobre esse dia e governe os nossos corações. Derrame paz no coração dos meus irmãos, me ajude a ser útil na vida dos meus irmãos nesta hora. Em nome de Jesus, se eu falhar em me expressar ou no falar, que o Senhor venha nesse momento a completar esta palavra no coração dos meus irmãos e que eu seja eficiente e digna, Senhor, desse privilégio de ser uma ponte, ser um elo da Tua palavra na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, gente bonita. Obrigada pela presença, Ayrton. Seja bem-vindo. Fê Campelo, tudo bom, minha querida? Deus abençoe seu dia. Cheiro, minha irmã. Delícias da Rainha, bom dia. Beth, bom dia. Elisama, bom dia. Obrigada pela presença. Fefe, um cheiro. Não sei até que hora você vai poder ficar, né? Mas que Deus abençoe. Muito bom ter você aqui. Oi, Beth. Vitória. Temos também o Edson, a Dulcileia, Nery. Obrigada, Tereza. Sejam todos bem-vindos. Temos também, cadê? Marquinho, Nadir. Sejam todos bem-vindos. Ai, passou aqui rápido, não teve como ver. Mas um abraço, um cheiro aí para todos vocês. Hoje eu vou ler para vocês um parafraseado que eu fiz do Salmo 46. Eu acordei lendo o Salmo 46 e pensando na paz, né? Que Jesus, ele é o príncipe da paz. Então, assim, se tem alguém que entende de paz, é Jesus. E eu fiquei observando como que Jesus, ele podia ter esse título de príncipe da paz. Porque nada abalava, né? Nada tirava Jesus, assim, do eixo. Ele sempre tinha um jeito certo de falar, um jeito certo de agir. Jesus, às vezes, ele falava, às vezes ele se calava. Às vezes ele se retirava sem dar explicações. Ele simplesmente saía do lugar. Às vezes ele se despedia. Fala, Jesus se despediu da multidão. E às vezes a multidão estava toda em cima dele querendo ser curado, querendo ouvir. Ele fala assim, porém Jesus se retirava. Ele nem se despedia, ele saía. Jesus tinha tanta paz. Ele é a fonte de toda a paz que eu e você precisamos. Quando nós temos essa paz, essa firmeza em quem nós confiamos, nós temos uma paz que não depende da aprovação de ninguém. Ela só depende de um posicionamento, de uma decisão, de nos colocarmos diante de Deus quietos, com a nossa alma quieta. Não é um sentimento, é uma decisão. E Jesus decidia ter paz e ser a paz em movimento para nos inspirar, e nós olhamos para Jesus e podemos entender que Jesus, ele não quis vencer todos os debates, não usou todos os argumentos, não ficou em ambientes só para agradar pessoas, ele simplesmente decidia se levantar e sair. Às vezes se despedia, às vezes simplesmente saía. E no Salmo 46... fala o quanto que nós temos em Deus um refúgio, um abrigo, uma fortaleza. E aí no versículo 10 do Salmo 46 fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O decidir aquietar-se, que às vezes você fala assim, Deus, aquieta a minha alma, Deus tira esse barulho na minha mente, acalma meu coração, mas nós não nos posicionamos no lugar de receber essa paz. Nós precisamos nos posicionar e nos colocar no lugar de recebermos isso da parte de Deus, buscando Ele em primeiro lugar. Fala que Jesus se retirava para falar com Deus, para conversar com Deus. Não era falta de gente para conversar, porque tinha um monte. Mas às vezes, os ambientes que Jesus estava era de muito ruído. As pessoas estavam falando de muitas coisas e querendo muitas coisas, principalmente dele. E ele simplesmente tomava a decisão de se aquietar, de se retirar. Isaías 26:3 fala assim, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo o propósito é firme porque confia em ti.
Então eu vou ler aqui o que eu parafraseei desse Salmo 46. Eu espero abençoar a sua vida hoje. É na quietude da alma, no silenciar dos ruídos, que abrimos espaço para descobrirmos o agir de Deus em nós e por nós. Mas enquanto estamos agitados, tentando saber tudo e ter ter respostas para tudo, agradar todo mundo, a paz se afasta e os ruídos do caos se instalam em nós, porque perdemos o foco, perdemos o rumo. A Bíblia diz que Deus é refúgio, que Ele é socorro, que Ele é fortaleza, mas a decisão de aquietar-se é nossa. A decisão de se posicionar em silêncio diante da presença de Deus, aquietar o nosso coração, vai revelar quem governa. Quem é a presença mais forte dentro de nós, o caos ou a presença de Deus? A paz que ninguém entende se torna parte de nós quando nós abrimos espaço para o príncipe da paz governar. E se torna parte de nós e vamos ter o poder de falar, de nos calar, de propósito e com propósito. Porque o príncipe da paz nos dá autoridade para isso. A paz escolhe descanso ao invés da pressa. Escolhe a clareza ao invés do caos. Escolhe a obediência ao invés da aprovação. Nós precisamos aprender que não precisamos ficar em todos os ambientes. Nós temos o poder de sair daquele lugar. Tem lugar que nós não somos bem-vindos, mas nós insistimos ali. Tem lugar que a nossa presença ela está sendo ignorada, está sendo preterida, e a gente insiste ali porque a gente quer ser aceito de alguma forma. Jesus, quando manda os discípulos pregar o evangelho de 2 em 2, fala, quem não receber vocês, sacode a poeira do pé. Não leva nem a poeira da casa deles no seu pé, sacode e sai. Sem ficar dando justificativa, sem ficar pressionando e querendo impor a verdade que eles carregavam. Então, nós vivemos num tempo onde nós temos o prazer de assistir debates, né? O prazer de assistir confrontos. É muito bom a gente ver aquelas 10 pessoas, aquelas 30 pessoas questionando um só homem, uma só mulher. E é gostoso a gente olhar para aquele e ver que ele consegue ter resposta para todo mundo. Às vezes uns conseguem, tem uns que não conseguem ser bom no argumento em tudo. Mas tem uma vitóriazinha aqui ou ali. E nós somos assim. Por que nós gostamos de assistir esse tipo de conteúdo? Porque nós queremos vencer todos os debates. Nós queremos ter argumentos para tudo. Nós queremos ter respostas para tudo. Nós queremos ser aprovados em tudo. Deus me livre de alguém pensar mal de mim. Gente, você, enquanto você respira e é um ser humano, vai ter alguém que não gosta de você. Vai ter alguém que não vai gostar de você por mais que você se empenhe e se esforce. Você já é amado de Deus. Você já é escolhido de Deus. E muitas vezes você insiste em relações, você insiste em lugares, ao invés de ir para o lugar da presença daquele que te ama e te aceita. Daquele que escolheu amar você primeiro. Lá em Lucas 5, o versículo 16. Lucas 5,16. Se você for ver antes, você vai ver que Jesus estava ali curando pessoas e a multidão estava em cima de Jesus. Ali, Jesus ganhou fama. A fama de Jesus espalhou, ele ficou famoso, gente. Só que Jesus não tinha medo de cancelamento. Tem gente que fica famoso da noite pro dia e aí fica querendo manter aquele lugar, o desespero. Jesus não tinha esse problema. Porque ele era o príncipe da paz, ele carregava a paz, ele não precisava. E quando a multidão veio para cima dele, querendo mais e mais dele, querendo saber mais, querendo saber da rotina dele, querendo ver qual milagre ele podia realizar naquele dia, ele se retirava. Ele tinha essa autoridade de se retirar. E ele não ficou menos famoso.
por causa disso, porque ele tinha uma autoridade. Pelo contrário, a pessoa mais famosa da Terra é Jesus, gente. Você assina todo contrato, todo documento que você assina a data depois de Cristo. Ele veio dividir a história. Então ele tem autoridade para encher o seu coração de paz. Mas Jesus, ele corria, ele aquietava a alma dele e saía, sem dar explicações. Ó, gente, eu vou ali, tá? Você fica aqui, espera que eu vou orar. Não, ele simplesmente saía. E às vezes nós queremos ser educados demais, nós queremos ser polidos demais, dar explicações demais. E por mais que você faça isso, isso não é garantia de que você é amado de verdade, de que você é aceito de verdade. Jesus, quando ele viu aquela fama todinha, ele simplesmente fala, porém, Lucas 5,16, ele, porém, se retirava para orar. Ele não se esquecia de que a fonte que carregava ele de paz, recarregava as energias ali, a saúde do corpo, da alma e do espírito era a presença do Pai. Que a presença de Deus, ela é o lugar onde nós, como Igreja de Cristo, nos carregamos, nos recarregamos, né? A nossa bateria é carregada. Porque às vezes quando nós estamos nos lugares, a bateria, nós somos sugados. Ah, minha bateria social acabou. Quando nós estamos na presença de Deus, quando você começa a orar, adorar, só você e Deus, você sai dali, você não sai dali vazio, você sai tão cheio. Porque a presença de Deus, ela te enche, ela não te esvazia. Já a presença de pessoas te esvazia, deixa você seco. Às vezes você saiu bem da sua casa, mas você chegou num ambiente que sugou toda a sua energia. E Jesus, a bateria social dele estava zerada, ele sai para recarregar na presença. Ele não insistia naquele lugar. A fama, como é que fala? A aprovação maciça que ele estava tendo naquela época, da maioria das pessoas, muitas vezes tirava dele energia e tirava dele aquela sinceridade, aquela aprovação sincera que só na presença de Deus tem. Porque nós somos amados e aprovados por Deus por causa do sangue precioso de Jesus derramado na cruz, que deu para a minha vida e para a sua o valor que nós realmente temos. A minha mãe falava uma frase interessante, mas ela cabe no mundo de hoje. A minha mãe falava assim, ela falava, mãe, pelo amor de Deus, para de falar. Às vezes minha mãe pegava a gente para Cristo, né? Fala assim, quando ela começava a falar um negócio, ela não parava. E aí a gente já sabia que a gente tinha errado, que a gente tinha falhado. A gente falava, mãe, chega. Ela falava assim, enquanto tiver eu para falar, tem eu para fazer. O dia que não tiver eu para falar, não tem eu para fazer. Eu não sei se vocês já ouviram essa frase. Mas enquanto nós estivermos na presença de Deus, Ele faz. Quando nós nos afastamos, quando nós decidimos ficar no caos, no ruído, na aprovação humana, preocupado com o que o outro pensa ou deixa de pensar, de querendo agradar, querendo ter resposta para tudo, Tem gente que para tudo tem uma resposta. Eu te pergunto, Jesus teria condições de responder todas as perguntas e as questões humanas? Claro que sim. Mas por que ele não respondia? Porque não precisava. Muitas vezes você se esforça tanto em agradar tantas pessoas, é um esforço tão grande, você gasta tanta energia nisso, porque na verdade, no fundo, o que você quer é ser amado, é ser aceito, é não ser chamado a atenção. Eu sou uma pessoa assim que eu odeio que me chamem a atenção. Então, se você chamar minha atenção uma vez, vai ser só uma vez. Eu vou me esforçar ao máximo para nunca mais errar naquele lugar, para você não chegar para mim e me chamar a atenção de novo. Mas nós não somos perfeitos. Nós não conseguimos acertar sempre, 100% das vezes. E tá tudo bem. E nós queremos entender de tudo. Você não vai entender de tudo. Jesus, que entendia de tudo, que sabia de tudo, não dava todas as respostas que as pessoas questionavam ele.
Quando ele foi preso lá para ser julgado, ele não falou nenhuma palavra. Ele podia ter respondido tudo assim, ó, que atingisse certamente a alma de todo mundo, porque ele tinha esse poder e tem esse poder de argumentos. Ele conhece todas as coisas, inclusive estava presente quando o mundo foi criado. Então ele sabe. Só que Jesus, que sabe todas as coisas, não deu todas as respostas. Por que você está querendo vencer todos os debates, vencer todos os argumentos? Você não está preservando a paz, você não está buscando a paz. Você está querendo estar certo. E essa questão da gente agradar todo mundo é uma arma de manipulação que às vezes nós usamos para manipular as pessoas. Olha aqui, agora eu preciso de você. Eu sempre disse sim para você, você não pode dizer não para mim. E aí quando as pessoas dizem não para você, você fica indignado. Mas tudo que essa pessoa quis eu sempre fiz. Por que agora que eu precisei dessa coisa mínima ela não fez? Na verdade, você carregou um peso que não precisava de você carregar. Você fez pela pessoa o que ela nem pediu para você fazer. E aí a sua mente vive no caos, vive atormentada. Então, nós precisamos tomar a decisão de aquietar o nosso coração. Ir para a quietude da nossa alma. Para que Deus se revele a sua força, a sua fortaleza, o seu esconderijo, o seu abrigo seguro. Você precisa decidir aquietar seu coração. Aí o príncipe da paz, que é o Cristo de Nazaré, que viveu neste mundo com toda a paz e autoridade, ele tinha a autoridade de falar quando ele queria, de se calar quando ele queria, de se despedir de todo mundo quando ele queria, ou às vezes de sair sem falar nada. Ele tinha essa autoridade, ele carregava a paz. As pessoas não falavam, Jesus fala de educação, saiu, nem despediu de ninguém. Simplesmente ele não ficava em ambientes onde ele sentia que ali, naquele momento, ele precisava da presença do Pai. O posicionamento nosso de aquietar a nossa alma, de se retirar de lugares que às vezes está ali sugando você, você simplesmente sai. Mas não sai simplesmente, sai para ir para a presença daquele que te ama, que já aprovou você, que por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, você tem valor. As pessoas podem não valorizar você, não dá para você, não te ouvir direito, falar, lá vem fulano, olha as conversas de fulano, olha, fulano vai falar isso, olha lá, já vem com as conversas. Às vezes você não é aceito o seu tipo de falar, o seu jeito de se expressar na presença do Pai. O seu valor tem medidas na cruz do Calvário, porque foi um sangue precioso derramado para salvar a sua vida da condenação eterna e da condenação dos seus dias. Quando nós vamos para a presença de Deus, nós vamos do jeito que nós estamos. O jeito que nós falamos. Muitas vezes as pessoas não gostam do jeito que você fala, não tem paciência de te escutar. Deus tem. O seu Pai, Ele tem a paciência de te escutar, de te ouvir. Por isso, Ele precisa ser procurado por nós em primeiro lugar. Quando você está angustiado, quando a sua bateria social acabou, se retire e vai para a presença de Deus. Recarregar. Vai dizer para Ele as dores que você está carregando. E diz para Ele, Deus, não deixa eu carregar dores, pesos que não são meus. E os que são meus, eu estou te entregando. Deus jamais deixa você vazio quando você vai para a presença dele. E às vezes a gente está rodeado de pessoas, em ambientes que as pessoas estão sorrindo, todas muito alegres, mas a gente está vazio. A gente está sem a paz, com a cabeça fervendo. Às vezes um simples olhar que alguém lançou na sua direção já é suficiente para roubar sua paz. Você fica já pensando o que você fez de errado, o que você pensou de errado. Você quer ver uma coisa facinho de você tirar a paz de alguém? Isso é facinho. Nós somos tão fáceis de perder a paz. Eu vou dizer para você, chega para alguém e fala assim, eu tenho uma coisa muito séria para falar com você. Só que eu não vou falar agora. Eu vou falar semana que vem. Gente, eu sou irritada com quem faz isso. Às vezes nem é comigo, às vezes é com outro, mas me irrita.
Se eu tenho algo importante para falar só semana que vem, então só semana que vem eu vou chegar para você e dizer, olha, eu tenho uma coisa importante para te falar. Mas você viu como que nós somos fáceis de perder a nossa paz? Nós temos a paz do nosso coração, ela é frágil. Mas se você decide ter paz, se coloca, sabe, tem um propósito firme, vou ter paz de propósito, eu vou aquietar a minha alma e vou ver Deus trabalhar. Porque a Bíblia fala que Ele trabalha por nós. Isaías fala assim, olha, vocês não estão vendo? Eu estou abrindo um caminho novo. Vocês já ouviram falar, já sabe aquele texto que fala assim, eu estou abrindo um caminho no deserto? Para Moisés, ele falou, eu vou adiante de ti. Eu vou na frente, Moisés. Eu vou adiante de ti. Eu vou chegar nos lugares antes de você. Isso é abrir um caminho no deserto. Quando alguém passa no deserto na frente, fica um caminho atrás. E quem está atrás segue e chega no destino. E é isso que Deus fala, eu estou fazendo uma coisa nova. Presta atenção, vem, me busque em primeiro lugar, sua agenda vai ficar organizada. O seu coração vai ser protegido de paz. Porque todos os lugares que você passa hoje, eu já estive. Todo lugar que você está hoje, Deus já esteve aqui. Porque Ele vai na nossa frente. Só que nós não enxergamos o rastro do caminho, porque o versículo fala assim, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo um caminho, que eu estou indo na frente. A gente não, se Deus está falando, vocês não estão vendo, é porque a gente não está vendo. Nós estamos ocupados com o nosso coração agitado, como um menino de um lado para o outro, perdido, sem foco. Porque quando o nosso coração não tem paz, é porque nós não temos direção. Nós só entramos no caos mental, no caos que se instala na nossa vida, porque não temos foco, não temos direção. E Deus está falando, ei Maria, eu vou na sua frente. Eu vou adiante de ti. Lourdes, eu vou adiante de ti. E quando eu digo vou adiante de ti, eu estou abrindo um caminho no deserto. Existe um caminho no deserto, feito pelas minhas pegadas, porque eu vou na sua frente. Então, olha, presta atenção, eu estou fazendo coisa nova. Vem para a minha presença. Você quer proteger o seu coração com paz? Para ver quem é Deus na sua vida? Então, aquieta seu coração. Minha sugestão de leitura para o seu dia de hoje é o Salmo 46. Você vai ver que muitos problemas, fala assim, vem no Salmo 46, né, fala que Deus é refúgio e fortaleza e fala os problemas que tem. Às vezes vem ondas, vem águas profundas que agitam, mas existe um rio. Esse rio é o Espírito Santo que vem trazendo paz no meio do nosso caos. E aí o que acontece? Nós aquietamos a nossa alma para a gente ver o caminho no deserto. A nossa falta de paz é porque nós não temos foco, não temos rumo. Nós estamos perdidos, sem direção. Por isso que o caos se instala. A gente não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. E Deus está falando, eu já estive no futuro. Eu já estive lá na sua frente, eu já estive lá. Eu deixei um rastro. Eu deixei um caminho nesse deserto para você ver. E você só vai encontrar esse caminho no deserto se você me buscar em primeiro lugar. E Jesus deixou isso como referência para nós. Ele se retirava. Na confusão, na balbúrdia, até no meio da fama dele, que ele estava bem famoso. Ele simplesmente se retirava, saía. Você não precisa ter todas as respostas, saber de todos os assuntos. Você pode decidir hoje, escolher hoje aquietar sua alma, escolher o descanso, a paz, a clareza e aprender a ir embora sem dar explicações. Não é falta de educação, gente. Às vezes tem situações que você simplesmente tem que sair em silêncio. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Que você abra o seu coração e entenda, você não precisa saber de tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa agradar todo mundo. Porque quando você quer agradar todo mundo, você desagrada a Deus. Quando você diz sim para todo mundo, você acaba dizendo não para o propósito de Deus que Deus tem para sua vida. Eu já falei isso aqui para vocês.
Oi, Sil. Difícil aprender a não carregar os pesos que não são meus, mas isso. Desapego. Isso, Silvana. Nós precisamos sair deste lugar, porque cada um tem sua história, cada um tem seu peso, mas às vezes a gente pega um versículo, Silvana, e a gente faz dele uma coisa assim muito literal, a gente não... Quando fala assim, levai as cargas uns dos outros, a gente pensa, mas a gente precisa ajudar os outros, levar a carga deles, e aí? Pensa comigo, olha o que eu aprendi. Se os seus problemas, as suas dificuldades, a Bíblia diz para você levar para Deus, para você ir para Ele, porque Ele tem descanso para a sua alma, para você levar, por que que o problema do seu irmão você está levando no seu lombo? Quando fala levai as cargas uns dos outros, é porque às vezes o nosso irmão não está sabendo o caminho de levar essa carga para quem pode resolver. Você não pode resolver. Você precisa crer no poder que tem a sua oração, a sua intercessão. Você vai levar o problema do seu irmão, levar a sua carga para algum lugar. Mas para que lugar que você vai levar? Para o mesmo lugar que você leva as suas cargas. Para os pés do Cristo de Nazaré. Porque Ele pode resolver. E quando você entrega o seu problema, a Bíblia diz para você descansar. Por que que ainda você está preocupado com um problema que nem seu é? Eu já fiz uma live sobre dizer sim e dizer não. Nem sei aonde que tá essa live aí. Mas eu era alguém que eu já ia terminar essa live, mas lembrei que às vezes pode ajudar você. Eu era uma pessoa, quem me conhece de muitos anos sabe que eu não tinha coragem de dizer não para as pessoas. Eu sempre dizia sim. Mas um dia, Deus mostrou para mim que eu estava pecando. Eu estava em pecado. Como assim, Fernando, você está em pecado? A Bíblia não diz para você, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso é maligno? Quantas vezes eu disse sim, mas dentro de mim eu não podia dizer sim. Dentro de mim eu queria dizer não. Porque eu não podia naquele momento, porque eu estava sem força naquele momento, porque eu estava doente naquele momento, porque eu tinha coisas na minha casa para fazer e eu deixava a minha casa para fazer coisas dos outros, para as pessoas. E quando eu entendi que eu estava ganhando a aprovação das pessoas e sendo reprovada por Deus, porque o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Você, com as suas próprias perninhas, se afasta do seu refúgio, do seu abrigo, da sua fortaleza. E aí, quando eu entendi isso, eu pensei, eu me preocupo mais em agradar as pessoas com o meu sim, do que me preocupo com a opinião de Deus sobre o meu sim pelos outros. Então, quando eu dizia sim, eu estava dizendo, não, Deus, eu não me importo com a sua opinião. O mais importante para mim é meu irmão ficar satisfeito comigo. Ai, Deus me livre se meu irmão pensar mal de mim. Eu preferia que desagradar Deus do que desagradar as pessoas. E o que o príncipe da paz nos ensina é que quando nós agradamos o Todo-Poderoso, quando nós descansamos nesse refúgio, nesse abrigo e nessa fortaleza, nós temos autoridade para dizer sim quando for sim. Temos autoridade de dizer não quando for não. E você pode sair dos lugares sem dar explicações, sim. Jesus saía, ele tinha essa autoridade. Porque ele agradava primeiro aquele que ele buscava em primeiro lugar. Eu sei que quando eu fiz essa live sobre o sim e sobre o não, várias pessoas me procuraram em box e não estavam entendendo como assim eu estou em pecado e estava. Porque acaba que a pessoa... Posso dizer? Me perdoa aqui se eu vou ofender alguma pessoa, vocês me perdoem, mas eu vou dizer a verdade. Porque eu vivi isso na minha pele. Se você é alguém que fala sim para todo mundo, você é mentiroso. Você é mentirosa. Você fala, mesmo se for para ajudar a pessoa, mentira é mentira, gente. Mesmo se for para fazer coisa boa, mentira é mentira. Você abandona as suas coisas, você deixa de lado as coisas que Deus colocou na sua mão, na sua história, para você viver sua história. Você está deixando de lado o bem precioso que Deus te deu para você viver sua história, para ajudar os outros a viver a história deles.
E por isso que nós estamos em pecado, estamos numa mentira. Quantas vezes você disse sim para as coisas, mas você não podia. Você foi sem poder. E não é porque você é uma pessoa boazinha. É porque você não quer ser desaprovado pelas pessoas. Eu já estive nesse lugar, eu quis ser amada, eu quis ser... Deus me livre de alguém não gostar de mim. Hoje eu entendo que vão existir pessoas que não vão gostar de mim. Tem gente que não vai gostar do meu jeito de falar. Caipira, falo português errado. Tô aqui fazendo live, às vezes eu falo um versículo e jogo uma referência errada. Essa menina, o que ela tá fazendo live? Se ela, às vezes ela troca um texto pelo outro. Gente, eu tô aqui porque Deus me deu a paz e me disse e falou no meu espírito para eu estar aqui. E eu sinto minhas energias toda vez que eu falo para vocês, toda vez que você tá na presença de Deus, tá fazendo algo que Deus quer que você faça, você jamais perde o vigor, jamais perde a energia. É um lugar que, mesmo que seja um lugar que você esteja doando, você se torna fonte. E aí é inesgotável, você não fica vazio, você não fica seco. E já quando você sai da presença de Deus e começa a querer a aprovação das pessoas, começa a fazer tudo, querer ter todas as respostas, você não tem bateria que aguenta até o final. A bateria sua social acaba. Por quê? Você não é fonte. E Deus quer fazer de você uma fonte inesgotável. De energia, de alegria, de cura. Mas antes Ele quer tratar o seu coração. Quer tratar com você. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, que você possa decidir ter paz. Porque fala em Isaías 26:3, tu conservarás em paz aquele cujo propósito é firme em ti, porque confia em ti. E Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus. É nesse lugar que você recarrega suas energias e sua bateria, porque é uma fonte inesgotável. Inesgotável. Que Deus abençoe seu dia. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus. Obrigada, porque o Senhor enviou ao mundo o príncipe da paz, que ao derramar a vida na cruz do Calvário, deu valor à nossa vida, que ninguém na terra pode dar. A nossa vida vale a pena, tem valor, porque o Senhor nos comprou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é bom saber que nós temos um lugar no Senhor que nos torna leve, que torna claro o nosso caminho, que nós podemos enxergar o caminho no deserto, porque estamos te buscando primeiro. O Senhor é a nossa primeira opção, é a nossa primeira reação. Que como Jesus, nós possamos ser fonte de paz, não só ter uma paz que passa, mas ser fonte, ter essa paz que ninguém entende. Em nome de Jesus, abrace os meus irmãos neste momento. Espírito Santo, sopre cura nos corações dos meus irmãos. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.